Olá, gente, tudo bem? Vamos agora conversar um pouquinho sobre balanceamento de bases, né? Então, para quem conhece um pouquinho do Machine Learning, já deu uma estudada, sabe que bases desbalanceadas elas tendem a gerar um problema na aprendizagem, sobretudo em classificação, né? A gente está falando aqui disso, de uma base de dados onde você tem uma das classes bem mais presente que a outra, né? Existem fatores para isso acontecer, a gente não vai entrar nisso, mas a ideia é que a gente aprender como é que a gente pode corrigir esse desbalanceamento, beleza? Então a primeira coisa é carregar os pacotes, né, que tem uma série de pacotes, não necessariamente a gente vai usar todos, mas é um conjunto básico aí de coisas de Machine Learning, então eu sempre deixo ele aqui para vocês. Então a gente vai usar a base do Enem por Escola 2019, que é uma base que está lá no nosso GitHub, e que se você viu os vídeos anteriores já está aí familiarizado. Então a primeira coisa que a gente vai criar, a gente vai transformar, né, a coluna de tipo em dummies, certo? A gente também já fez esse procedimento em outros vídeos, né? Então usando a função ACM disjunctive, a gente vai criar uma nova base de dados, transformando o tipo em dummy, e a gente vai renomear as colunas para ela ficar direitinho. Aqui na linha 11 a gente passa isso de volta, né? A gente reúne as bases de dados, né? A original e a com dummies, certo? E agora a gente vai fazer uma coisa que é discretizar a nota. Então a gente tem uma nota aqui na base de dados original, que é a nota de cada escola, e o que a gente vai fazer aqui é transformar isso em valores discretos, certo? No sentido, embora o nome seja discretize, ele na verdade está criando fatores, né? Ele está categorizando isso. Então aquela nota, a gente vai criar dois valores possíveis, nota baixa e nota alta, e a gente vai usar aqui, ó, dentro da função discretize, a gente vai usar o método de intervalo. O que quer dizer esse método de intervalo? Ele vai pegar duas faixas, e essas faixas aí elas vão ter o mesmo valor. Isso normalmente, né, numa base de dados como essa, vai gerar dados desbalanceados. Por quê? Porque o número de notas alta, né, na base de dados de notas acima de determinado intervalo é bem maior do que as notas baixas. Né? As notas elas vão tender a se concentrar embaixo. Então vamos ver na prática o que isso vai gerar. Então aqui na linha 16, com o comando table, né? Table, lembrando aqui a sintaxe para quem não está familiarizado. Objeto, $, e a coluna a gente usa variável, né? E encapsula aqui dentro dessa função para a gente ter justamente a tabela de frequência da nota que a gente acabou de discretizar, transformando em fator. Então, como esperado, uma vez que você tem, né, muito mais notas baixas proporcionalmente do que altas, né, é mais comum as pessoas irem notas ali médio para baixo do que notas altas. Então a gente tem muito mais 526,53, certo? Então isso mostra que essa base de dados está desbalanceada. O que é que pode acontecer aqui? Quando a máquina for aprender, ela pode começar a chutar que a nota da escola foi baixa, e assim ela vai acertar muitas vezes. Por quê? Se a gente fizer aqui, né, 526 dividido por 526 mais 53, lembre-se sempre que o seu R também é uma calculadora, a gente vai ver que 91% das classes, né, da classe está como baixa. Então a gente já aprendeu esse conceito em outro vídeo, se você não viu, volta um pouquinho, que é o do NIR, né, do No Information Rate, né, ou taxa de não informação. Que é o seguinte, se a máquina simplesmente chutar na classe mais abundante, ela acerta que só. Então, se ela pegar um viés aqui e chutar na classe mais abundante e baixa, ela vai ter uma cuidado de 91%. Por quê? Por causa da proporção dessa classe em relação ao todo. Então, por isso que base de dados com classes desbalanceadas podem ser um problema. E a gente vai ver como corrigir. Então, primeiro a gente vai criar a base de trade test, como a gente normalmente cria, e você vai ver que a proporção se mantém. Então, a primeira técnica que a gente vai usar aqui é a técnica do down, certo? Ou do under. Então, a gente vai fazer aqui o seguinte, a gente vai reduzir esse valor aqui, ó, de baixo, certo? Então, tem o valor aqui, ó, eu vou reduzir para ele ficar do mesmo tamanho de classe alta. Vamos lá? Então, a gente usa a função downsample do pacote caret, ok? Beleza? Então, vamos lá.
Aí você vê ó, que essa classe ela foi baixada, ela diminuiu para ter o mesmo valor, né? O mesmo número de casos que a classe alta. Qual é o problema de usar a técnica do downsample, do undersample? É que você pode perder informação relevante. Né? Você descartou aí um número muito grande de linhas e você pode ter perdido alguma informação. Além de você reduzir bastante o número, né, de casos que você tem de maneira geral. Então, a gente tinha um número aí na base, né, de treino, a gente tinha um número aí pouco mais de 400 casos e a gente está reduzindo aí para um pouco menos de 80. Então, ao fazer esse descer nessa amostragem, equiparar a partir da retirada do caso mais frequente da classe, a gente perdeu informação e baixou muito o número total de casos. E aqui a gente vai ver o up. Qual é o up? A gente vai ficar reamostrando esse valor aqui, ó, classe alta, que ele é menos frequente, a gente vai ficar reamostrando até ele se igualar ao classe baixa. Então tá aqui, rodei, e aí vocês veem ó, que ficou o mesmo número, certo? Aqui eu apertei Shift e Enter em vez de Ctrl, ele rodou o código todo, mas vocês veem que não tem problema, certo? Então rodando novamente a linha 30, ele criou esse treino Enem, né? Upsample, e aqui a tabela na linha 31, vocês veem que ele reamostrou até que aos dois casos eles se igualassem, certo? Qual é a fraqueza desse segundo método? É que você está artificialmente inflacionando, né? Então ele pode aumentar o viés, ele pode distorcer algumas análises que você faça, certo? Porque você inflacionou artificialmente essa classe. Mas de uma maneira ou de outra, essas duas técnicas elas visam justamente a corrigir esse desbalanceamento para evitar que o modelo ele se enviese para o No Information Rate, né? Ou seja, ele se enviese para ter para a classe que é mais frequente, fique chutando ela e termine gerando uma acuidade que é falsa, ok? Então é isso, qualquer dúvida deixe aí um comentário, se você estiver fazendo o curso com a gente no PPGCP, você tem a opção também de conversar com a gente lá no Google Classroom. Até mais!